lavar o frango e a tábua de carne, o que o senhor tem a dizer? Porque... isso daqui é interessante. Oi, desculpa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Claro. Não, é interessante, sabe, porque eu falei isso daqui em 2001 no Jô Soares, um monte de coisa que fez aquele programa. Aí eu fui encontrar no Fábio Porchat. Eu estava dando uma entrevista para o Fábio Porchat e depois da minha entrevista era dele. Eu encontrei com ele, né? Encontrei com ele e falou para mim, puxa, você não fica chateado? Foi a minha pergunta, né? Eu falei, Jô, se todo mundo tivesse feito o que eu tinha falado em 2001, ninguém me chamava mais. Entendi. Falei, então é ótimo, ótimo. A pessoa continua me chamando. E foi até engraçado que há um ano e meio atrás, eu moro aqui na região de Alphaville, né, aqui em São Paulo, Barueri, né? E eu estava no supermercado aqui. Eu estava chegando no caixa, uma senhora chegou e me deu um tapa nas costas forte. Olá. Uma agressão, me deu um tapa. Eu olhei assustado para ela, ela virou para mim e falou assim: eu não vou deixar de lavar o frango. Eu falei, minha senhora, tudo bem, eu não estou na sua casa, a senhora faz o que a senhora quiser. Aí ele virou para mim, mas eu tenho que deixar de lavar. Eu falei, olha, a minha obrigação é falar para a senhora atravessar a rua no farol, na faixa, olhando para os dois lados. Se a senhora quiser sair correndo e atravessar a rua e se atropelar, da vida é da senhora. Aí eu estava saindo do supermercado, ela me chamou, eu falei, vai xingar. Ela me chamou e falou assim, tá bom, eu vou deixar de lavar. Então, pessoas acabam se conscientizando, sabe? Que se você lavar o frango, é aquela história, sei lá, disso aqui eu falei em 2008 no Fantástico, deu um rebu desgraçado, as pessoas nossa, mais de 400 mensagens para o Fantástico querendo minha cabeça, né? Então, se você lavar um frango, primeiro, você não tira bactérias, as bactérias elas estão afronhadas, são na fibra da carne, você não tira, a gente já sabe que não vai tirar. Né? Você lava com água. Na verdade, você aumenta a quantidade de água do frango. Se bactéria gosta de água e você não tirou as bactérias, e você colocou água, na verdade você está aumentando a contaminação. O habitat dela. Isso, em 2019, a Academia Real Britânica, lá em Londres, eles fizeram um trabalho muito grande a nível mundial. Por que estava aumentando tanto 2 índices de Salmonella e Campylobacter no mundo? Porque eram bactérias que estão no frango. E eles chegaram à conclusão que a razão principal é a falsa ideia que as pessoas têm, isso em 2019, isso daqui 10 anos depois que eu falei, que é a falsa ideia que as pessoas têm que se lavar frango vai trazer qualidade. E se você espalha até 2 metros de distância do local que você está lavando. E não tem uma vantagem em lavar frango. Então, quer dizer, eles falaram isso daqui. Chega o frango, aquele frango que você compra no mercado, você põe, aí você vai lavar na pia, 2 metros em torno, a bactéria vai se alastrar? Isso, eu fiz um trabalho interessante numa cozinha, num programa de televisão. Foi com a Claudete Troiano, ela topou. Então eu peguei um frango, falei, Claudete, vamos fingir que nós estamos lavando? Eu peguei tinta guache verde. E enchi o frango de guache verde. Né? Aí eu falei, vamos fingir que nós estamos lavando? Vamos. Fingir que estamos lavando. Pegamos o frango, ficamos com a mão verde. Certo, naturalmente. Vamos tocar o programa. Ficamos tocando o programa, conversando. No final do programa, eu falei, vamos ver o Claudete que tá. Ela estava com o rosto verde, eu estava com o rosto verde, a torneira estava verde, caramba, a geladeira estava verde. Tá? Todas as cozinhas, até o pessoal de produção estava com a mão verde. Tá? E a tinta foi passando. Falei, isso eu estou provando que essa tinta aqui é como se fosse a salmonela, vamos supor uma salmonela. Nós conseguimos passar para a cozinha toda. Então é o que acontece quando você lava um frango, você espalha para a cozinha todinha. E se trouxesse alguma vantagem, mas não traz, que você não tira nenhuma bactéria. Doutor, é psicológico. Isso vale para todas as carnes? Você compra uma maminha, você compra uma alcatra, uma picanha, para qualquer carne? Carne de porco, a única carne que você pode lavar é o peixe na hora da limpeza. O peixe na hora da limpeza. Você vai tirar a barrigada, vai tirar a escama. Sim. Nessa hora você até passa água. Se o peixe estiver em posta, você não precisa lavar. Você não precisa lavar nenhuma carne. E o que é legal, que não altera o gosto. Mas o pessoal me xinga, porque isso é nojento, comer uma carne. Eu falo, gente, vocês estão aumentando a contaminação. Entendi. Não tira nenhuma bactéria. E o pior é que e se eu botar vinagre, botar limão, eu falei, só vai deixar a bactéria azeda. Vai fazer mais nada com ela. E o pior é que tem gente, e se eu jogar água fervendo? Eu falei, pra quê? Pra escaldar. Eu falei, pra que você vai escaldar?
é para cozinhar. Eu falei, se tu vai cozinhar, para que tu escalda? Entendi. Não tem razão. Regra, de modo geral, toda bactéria a 100 graus centígrados, ela morre? Olha, você tem... 70, o senhor falou 70, né? Isso, exato. Acima de 70 graus, elas morrem. Tem algumas bactérias que formam uma casca em volta delas, que é chamada esporo. Tá. Né? Então, tem algumas, por exemplo, que dão em palmito. Palmito. Tá. Você já ouviu falar no botulismo? Botulismo. Inclusive, Botulismo. eu atendi uma pessoa, acredite, recentemente, que foi o fato. Ele voltando de uma praia, ele comprou o pastel e havia botulismo, e não é que ele morreu do botulismo, deu um problema nele no carro, ele se acidentou. Eu fiquei... E não faz muito tempo isso. Isso. O que acontece? Essa bactéria aqui, ela forma esporo, tá? Porque ela não resiste ao oxigênio. Então, quando você vai fazer, por exemplo, palmito, que deve ter comido um pastel de palmito, com palmito dentro, né? Era isso. O que ele faz? Isso, né? O palmito, ele coloca dentro do frasco e é tirado o oxigênio. Então, o que ela faz? Ela sai daquele esporo, começa a multiplicar e produz uma toxina, que é um veneno. Tá. Essa toxina, ela é termossensível. Se você chegar acima de 70, 80 graus, essa toxina é destruída. Por isso que eu sempre digo que o palmito em conserva tem que ser fervido pelo menos 5, 10 minutos antes. Não se pode. Ainda bem que ninguém faz, né, pai? Abrir o frasco de palmito e comer um ou dois, né? Ainda bem que ninguém faz isso. Claro que faz. Né? Olha o risco que o pessoal corre. Mas espera aí, aquele vidro de palmito, não pode fazer isso? Sim, não pode, porque aquele vidro, aquele frasco, você pôs ele quente, quer dizer, ele estava sem oxigênio. Essa ausência de oxigênio, se o palmito tiver, e essa bactéria, ela está no ambiente, está na terra, onde é produzido o palmito, se ele estiver lá dentro, que pode ser que esteja, ele produz essa toxina. E essa toxina, o que ela faz? Ela vai para o sistema nervoso e você para de respirar, você para de deglutir, você para de... Você tem... E olha, para você sarar vai demorar muitos meses. Tá, mas e como é que faz? Você quer usar o palmito em salada. Você vai no mercado, você compra o pote de palmito e como é que você procede? Você ferve, porque você tem dois tipos de palmito. Palmito pupunha e açaí. Tá. Né? Se você for usar um palmito que precisa de um pouquinho mais duro, eu indico você usar o palmito açaí. Que é um pouquinho mais duro, ele aguenta a fervura 10 minutos e mantém a consistência dele. Se você for fazer uma torta, alguma coisa, você usa um palmito pupunha, né? Que ele pode ser... ele não fica consistente tudo isso daqui. Mas eu sempre indico para você ferver. Por que o pastel? O pastel é frito. Por que a pessoa teve essa toxina destruída? Porque, com certeza, eles colocaram num óleo muito quente, o pastel ele fritou principalmente por fora e por dentro não chegou na temperatura acima de 70 graus. Nossa, eu aprendi algo novo, que eu sinceramente, eu não sabia, porque o palmito tem baixa caloria, eu sou um que ia no mercado, chegava, deixava na geladeira, abria o vidro, pegava com um garfo e eu comia direto na boca. Aprendi mais uma aqui. O senhor é meio suicida, né? O senhor come ovo cru. Eu comia. Hoje eu não sou suicida. Eu comia quando eu era criança. Agora, do palmito eu não sabia. Jesus.